Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma análise a fundo de um material que, olha, é curto no tamanho, mas é de uma imensidão, de uma força que atravessa séculos. O texto é um poema do Telbin Alves chamado Chegaram Dizendo que Traziam Deus. Um título que já diz muito. Já diz muito. E a nossa ideia aqui é desvendar a arquitetura desse texto, entender como ele constrói em pouquíssimas linhas uma narrativa tão avassaladora, com imagens muito potentes e uma crítica que ecoa até hoje. É sobre o poder da linguagem, né? Exato. E o que eu acho mais fascinante é como o poema faz isso. Ele não só narra, ele provoca. Ele pega símbolos que são muito familiares pra gente, como, por exemplo, os mandamentos da Bíblia, e vira eles de cabeça pra baixo. Ele expõe uma contradição ali, sabe? Então, o nosso mergulho hoje vai ser pra entender como essa subversão funciona e o impacto que isso causa em quem lê. Perfeito. Então, vamos direto para o começo, para essa chegada. O poema abre com uma frase quase solene. Chegaram dizendo que traziam Deus, luz, redenção. Palavras gigantes, né? Gigantes. Carregadas de uma promessa que é quase divina. E essa é a genialidade do início. Ele apresenta a história da forma como ela foi contada. A versão oficial. É o discurso da salvação, da missão civilizatória. É a justificativa. Exato. O poema nos entrega por um instante a versão de quem chegou. Só por um instante mesmo, porque a frase seguinte já puxa o tapete. Mas toda luz que chega sem pedir licença carrega uma sombra atrás de si. Nossa. É de uma precisão cirúrgica essa imagem. Total. Uma luz que não ilumina. Ela cega, projeta escuridão. E a chave, para mim, está na expressão sem pedir licença. A luz aqui não é um presente, é uma imposição. E toda imposição, por mais bem intencionada que pareça, no discurso, ela esconde alguma coisa. A sombra? A sombra. É a verdade não dita, são as intenções reais. O poema basicamente nos diz, ok, vocês ouviram a promessa, agora eu vou mostrar a sombra que ela projetou. E o resto do texto é essa revelação. E para a gente entender essa sombra, o poema mostra o que existia antes. A descrição da Terra é muito visceral. Nós tínhamos a Terra que pulsa, respira, sente. Não é uma descrição de propriedade, né? Não, de jeito nenhum. É uma relação quase de parentesco. A Terra como um organismo vivo. É a apresentação de uma cosmovisão inteira. A Terra não é um objeto, um recurso para ser extraído. É um sujeito, uma entidade com quem se dialoga. E o poema reforça isso de um jeito brilhante quando diz que a Terra não precisava ser explicada, apenas vivida. Aqui está o contraste central. Uma relação de experiência contra uma de doutrina. Isso, uma baseada no sentir, na comunhão, contra outra que vai chegar depois baseada em texto, em regra, em explicação. E essa diferença de visões de mundo é o palco para o grande engano. A passagem é, dolorosa. Mandaram fechar os olhos para rezar. E nós fechamos, porque quem tem alma também confia. É a fé usada como ferramenta, né? Totalmente. A confiança, a espiritualidade virando uma arma contra quem a possui. É de uma tristeza, de uma perversidade imensa. O ato de fechar os olhos, que é um gesto universal de entrega, de devoção, é transformado num momento de vulnerabilidade estratégica. Nossa! O poema sugere que a própria pureza, a alma que confia, foi o que abriu a porta para a expoliação. A bondade foi tratada como fraqueza. E o resultado, quando os olhos se abrem, vem numa frase que, para mim, resume tudo de forma demolidora. A terra deles virou nossa Bíblia e a nossa terra virou deles. Simplicidade dessa frase é de arrepiar. Muito. Porque ela sintetiza uma substituição total de realidades. Não foi só trocar um bem físico por um livro. Foi a troca de um modo de existir. A relação viva com a Terra foi trocada por um conjunto de regras de um mundo distante. E enquanto isso acontecia no plano espiritual? No plano físico, a posse da Terra mudava de mãos. Uma cosmovisão inteira foi trocada por outra, e o resultado foi a subjugação. O que nos leva à parte central do poema, onde a crítica fica implacável. O autor usa os mandamentos de quem chegou para construir a acusação. Ele começa com: não matarás, repetiam com voz de anjo quebrado, e mataram.
Essa imagem anjo quebrado é muito perturbadora. Sim, sugere uma pureza que foi corrompida. Uma mensagem divina que se partiu no caminho. E o poema não deixa essa acusação no ar, ele especifica o que foi morto. Exato. Mataram corpos, memórias, aldeias, canções. É isso que me pegou na leitura. Ele está falando de um genocídio, claro, mas a palavra mataram se aplica a coisas que, em tese, não morrem. Como se mata uma canção? Como se mata uma memória? Exatamente. O poema está descrevendo o que a gente hoje chama de epistemicídio. Não foi só a morte de pessoas. Foi a morte de mundos, de sistemas de conhecimento, de arte. Entendi. Matar uma canção é destruir a cultura. Matar uma memória é apagar a história. O poema chega a dizer que mataram até o direito de chorar em paz. É uma aniquilação total. Física, cultural, espiritual. E essa estrutura se repete com a mesma ironia. Não roubarás, juravam. E a consequência, e roubaram tudo que brilhava e tudo que respirava. E a lista do que foi roubado é muito inteligente. Ouro, prata, mares, montanhas. Sim, ouro e prata é o óbvio, né? A cobiça material é o esperado. Mas quando ele adiciona mares e montanhas, o conceito de roubo se expande. Porque na cosmovisão que ele apresentou no início, mares e montanhas não são coisas que se pode possuir. Ah, boa. Então o roubo aqui não é só tirar um objeto, é impor uma lógica de posse sobre o que era comum, o que era sagrado. E aí vem a linha que me deixou pensando por muito tempo. Roubavam até o silêncio. A primeira impressão é a perda da paz, o barulho da invasão. Mas tem mais coisa aí, né? Com certeza. Essa é a primeira camada, a mais imediata. Mas a genialidade é ir além. Roubar o silêncio é uma invasão ontológica. Uma violência contra a própria essência do lugar. Uma invasão ontológica. Pensa no silêncio da floresta não como ausência de som, mas como uma presença. Roubar isso é impor uma desordem permanente. É a prova de que a violência foi contra a própria realidade daquele mundo. Nossa, nem o intangível escapou. Nada. E a denúncia continua e fica ainda mais brutal. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, diziam. A linguagem aqui é direta, não tem eufemismo. Invadiram vidas, profanaram mulheres que carregavam a força dos ventos, violentaram meninas. Essa é talvez a parte mais devastadora, porque toca no núcleo da vida, da continuidade de um povo. E a violência sexual aqui é descrita de um jeito muito simbólico. Profanar mulheres que carregavam a força dos ventos? Não é só poesia. Sugere um ataque ao sagrado feminino, às líderes espirituais, àquelas que eram a conexão com a natureza, com a ancestralidade. E a frase, violentaram meninas que ainda brincavam com o amanhã, é um soco no estômago. É um ataque ao futuro. Precisamente. É a destruição da linhagem física e cultural, a tentativa de cortar a raiz do futuro daquele povo. E o poema dá um nome para tudo isso. Chamaram isso de missão. Mas logo em seguida ele contrapõe. De forma seca, mentira foi fome, foi poder. O que nos leva ao último mandamento que amarra tudo. Não mentirás, prometiam olhando para o céu. É o golpe final. A mentira como o pecado original de todo o processo. E ele conclui, e mentiram sem piscar. Mentiram com a cruz na mão. Aqui o símbolo máximo da fé deles vira a evidência do crime. Mentir com a cruz na mão e olhando para o céu é a imagem máxima da hipocrisia. E ele redefine o símbolo. Totalmente. A cruz deles não salvou, abriu feridas. A inversão é completa. O instrumento de salvação na narrativa cristã é apresentado como uma arma de agressão. O que é importante notar é que o poema não parece atacar a fé em si, mas o uso que fizeram dela. Perfeita observação. A crítica é a instrumentalização do sagrado. A fé foi sequestrada e virou justificativa para a fome e para o poder. O poema desmascara a missão e a revela como uma conquista brutal, disfarçada de ato divino. Depois de um retrato tão sombrio de destruição, seria natural que o poema terminasse no luto. Mas ele dá uma virada surpreendente. Ele se move da opressão para a resistência. Exato. E aqui estamos nós,
sobreviventes de uma história que tentou nos enterrar. Essa virada é tudo. Ela transporta o poema do tempo da dor para o tempo presente da resiliência. A palavra sobreviventes é fundamental. Não são vítimas passivas. E a metáfora que vem a seguir é uma das coisas mais poderosas que eu já li. Mas esqueceu que semente enterrada vira raiz, e raiz vira povo, e povo vira voz. É de uma beleza e de uma força. É incrível, né? O ato de enterrar, que devia ser o fim à morte, é ressignificado como o ato de semear. A tentativa de apagamento vira, ironicamente, a condição para um novo começo. Exatamente. O poema usa uma lógica da própria terra para subverter a lógica da destruição. O que foi feito para matar, na verdade, plantou. A violência empurrou a semente para o fundo da terra, onde ela criou raízes mais fortes. Longe dos olhos do opressor. Isso. E tem uma progressão muito clara. A semente, que é individual, vira raiz, que é conectada, que vira povo, que é coletivo, e que, por fim, vira voz, que é expressão. É o processo de resistência em 4 etapas. E essa voz, que é o clímax de tudo, culmina na linha final que me pegou totalmente de surpresa pela ousadia. Ah, sim. E voz. Ninguém cala. Principalmente a de Taubin Alves. Ele se coloca no poema. É uma quebra da quarta parede genial, um golpe de mestre. O poema, que falava em nome de um nós coletivo, de repente se afunila na voz individual do autor. E ao fazer isso, O próprio poema se torna a prova viva da tese dele. A voz que ninguém cala é essa que a gente está lendo agora. Taubin Alves não está só descrevendo a sobrevivência, ele está performando a sobrevivência ao escrever e assinar a obra. o poema se torna o ato de resistência que ele mesmo narra. Perfeito. É isso. Então, recapitulando a nossa conversa, o poema faz um percurso impressionante. Ele sai da promessa de luz para expor a sombra da violência. Uhum. Usa os mandamentos do colonizador como um espelho para a hipocrisia, e quando tudo parece perdido, ele transforma a narrativa de apagamento num manifesto de resiliência. Onde ser enterrado é o começo do florescimento. E se a gente conecta esses pontos, o que o poema está dizendo, no fundo, é sobre a batalha pela narrativa. A batalha pela narrativa. Ele não é só um lamento pelo que foi perdido. É um ato de retomada, de tomar de volta o poder de contar a própria história. Por séculos, a gente ouviu a versão da luz. Este poema é a voz da semente que brotou para contar a outra versão. É a arte como campo de batalha. A arte como um ato de reescrita da história. Gosto muito disso. Cada verso, cada imagem que a gente analisou, não é só estética, é política. É uma reivindicação. Sem dúvida. A inversão dos símbolos, a exposição da contradição, a metáfora da semente, tudo isso serve para desestabilizar a narrativa dominante e apresentar uma verdade que sobreviveu sobre a Terra. A prova de que a voz encontra um jeito de voltar. Sempre. E isso nos deixa com uma provocação final que nasce direto do texto. O poema termina com essa certeza de que uma voz, quando se torna povo, não pode ser calada. Uhum. A reflexão que fica é: o que acontece quando essa voz, antes silenciada, enterrada, não apenas volta a falar, mas começa a reescrever ativamente a história que tentou apagá-la? O que muda no mundo quando os sobreviventes deixam de ser personagens na história dos outros e se tornam os autores da sua própria narrativa?